Boa noite, meus amigos. Vamos continuar com nossos estudos de introdução à álgebra linear. No vídeo anterior, estudamos a noção de combinação linear e vimos que, dado um conjunto finito de vetores dentro de um espaço vetorial, o conjunto formado por todas as combinações lineares de tais vetores é um subespaço vetorial que contém tais vetores. Além disso, é o menor subespaço com tal propriedade. Tal subespaço é conhecido, é chamado de subespaço gerado por esses vetores. Além disso, vimos diversos exemplos e estudamos algumas propriedades. Pois bem, hoje vamos resolver alguns exercícios relacionados com combinações lineares. Vamos lá. No primeiro exemplo, determine se o conjunto dado de vetores gera o respectivo espaço vetorial. Item 1, em R3. Então, nosso espaço aqui vai ser R3. Né? Então, em R3 são dados vetores U1, U2 e U3. E a pergunta é, tais vetores geram R3? Ou, dito de outra forma, o espaço gerado pelos vetores U1, U2, U3 coincide com R3? Essa é a pergunta, né? Essa pergunta é equivalente à seguinte questão, né? Então, de maneira equivalente ou equivalentemente, será que todo vetor de R3 pode ser expressado como combinação linear de U1, U2 e U3? Ou seja, dado um vetor arbitrário U com coordenadas x, y, z, um vetor qualquer em R3, pergunta-se, existem escalares, digamos, A, B, C, A, B, C, números reais, de maneira tal que U é igual ao produto escalar de A por U1 mais produto escalar de B por U2 mais C produto escalar por U3. Então, essa é a questão, né? Equivalente à primeira questão, correto? Ok, se nós substituirmos aqui, quem é o 1, o 2, o 3, esses vetores são dados aqui, então a gente vai obter a seguinte igualdade, né? X, Y, Z, né, é igual, né, a A vezes 1 menos 1, 2, mais B multiplicado escalarmente pelo vetor U1, 2, mais C multiplicado escalarmente por 0, 0, 1, né? Certo? Estamos fazendo a tradução dessa questão, né? Porque a questão é, existem tais escalares, né, que satisfazem essa igualdade aqui? Essa igualdade aqui equivale à seguinte, né? Como estamos trabalhando em R3, certo? Dois vetores serão iguais, se somente se as respectivas coordenadas são iguais. Então, isso origina o seguinte sistema de equações, né?
A primeira coordenada seria x e do outro lado seria a mais b mais 0, né? Então, a mais b igual a x menos a mais b na segunda, né? Igual a y, certo? E 2a mais 2b mais c igual a z, não é isso? Ok, então, essa pergunta aqui, ou essas perguntas equivalentes aqui, certo? São equivalentes à seguinte pergunta. O sistema estrela, vamos chamar esse sistema aqui de estrela, tem solução? Essa é a pergunta equivalente, né? A tradução em termos de um sistema de equações lineares, certo? Então, de maneira equivalente, certo? A pergunta original é equivalente a saber se esse sistema aqui tem solução, né? Ok, agora nós temos três equações com três incógnitas. Três equações com três incógnitas, né? A mesma quantidade de incógnitas que equações. Então, podemos pensar na regra de Cramer. Mas, lembre-se, para aplicar a regra de Cramer, o determinante do sistema tem que ser diferente de zero. Quem seria o determinante do sistema? Quem é a matriz associada aqui a esse sistema? Essa matriz seria aquela formada pelos coeficientes, né, que multiplicam as incógnitas. Então, seriam 1, 1, 0, menos 1, 1, 0, né? 2, 2, 1, correto? Então, a gente pode calcular o determinante desse sistema aqui. E caso esse determinante seja diferente de zero, a regra de Cramer já informa que esse sistema estrela tem de fato solução. E além disso, essa solução é única. Mas nosso interesse radica apenas na existência de uma solução, correto? Então vamos calcular esse determinante. Bem, como trata-se de uma matriz de ordem 3×3, podemos aplicar o método, a técnica de Sarri, né? Então vamos copiar as duas primeiras linhas, certo? E como é sabido, a gente tem que calcular esses produtos aqui nessa diagonal principal e os outros na diagonal secundária, trocar o sinal, né? Então, aqui teríamos 1, né? Aqui eu vou ter 0, aqui vou ter 0, e desse lado 0, desse lado também 0. Mas aqui eu vou ter menos 1, só que temos que trocar o sinal e vai dar mais 1. Nisso, e tudo isso daqui é igual a 2, né? Que é diferente de 0, correto? Então, pela regra de Cramer, certo? Podemos concluir, ou a regra de Cramer implica que o sistema estrela tem solução, né? De Cramer, estrela, o sistema estrela, né? Estrela tem solução. Além disso, é única, né? Possui, certo? Possui, de fato, única, né? Mas nós estamos interessados apenas em que exista solução. Correto? Muito bem. Então, de fato, podemos achar A, B e C. Inclusive, a regra de Cramer fornece um método que permite calcular A, B e C de maneira explícita. Perfeito? Mas, a princípio, nós somente queríamos saber se esse sistema tem solução, porque essa questão aqui equivale à questão original, se esses vetores geram R3. Então, a resposta à nossa pergunta é sim.
Este daqui é sim. Perfeito? Muito bem. Esses vetores geram. Ok. Agora, eu queria chamar a atenção na seguinte observação, né? Observação. Nós vimos no vídeo anterior, onde a gente expus a teoria sobre combinações lineares e a interpretação geométrica do espaço gerado em R3 dizia que se quando são três vetores, se o triplo produto escalar ou produto misto desses três vetores for diferente de zero, correto? Então, esses três vetores, de fato, geram R3. Não é isso? Muito bem. Se nós calculamos o triplo produto escalar de U1, U2 e U3, né, que por definição, aqui é U2, né, U2, U3, né, por definição, isto daqui é o produto vetorial de U1 vezes U2, nisso, multiplicado internamente por U3, certo? Ou U1 multiplicado internamente pelo produto vetorial de U2 e U3. O fato é que este daqui pode ser calculado como sendo o determinante de quem? A gente estuda isso em cálculo vetorial, né? Simplesmente colocamos essas coordenadas de U1, U2 e 3 como sendo a primeira, segunda e terceira linha, respectivamente. Então, seria U1 menos U1, 2, né? U1 menos U1, 2, certo? A outra é 1, 1, 2 e 0, 0, 1. 1, 1, 2 e 0, 0, 1. 0, 0, 1. É isso? Ok. Essa matriz aqui, que relação tem com essa matriz que representa o sistema, né? Se nós chamamos essa matriz de A, esta daqui é simplesmente a transposta, certo? E então nós sabemos que o determinante da transposta coincide com o determinante de A. Então o resultado, obviamente, vai ser o mesmo, que seria 2. Perfeito? E que é diferente de zero, né? Então, pelo exposto no vídeo anterior, a gente vai concluir que esses três vetores geram R3, né? Ou seja, o gerado pelo vetor U1, U2 e U3, esse subespaço aqui é todo R3. Muito bem. Segundo item, né? Em R3, né? Agora são dados quantos vetores? V1, V2, V3, V4. 4 vetores. Pergunta-se agora se o gerado, né, o espaço gerado pelos vetores V1, V2 e V3 e V4 é todo R3, né? Todo R3. Essa é a questão, correto? Muito bem. Agora, se você observa o vetor V3, que é igual a 1, 1, 1, é igual ao vetor V2 menos V1. Então, a primeira observação, note que V3, né, é igual a V2 menos V1. O que significa isso? Então, que V3 é uma combinação linear de V1 e V2, correto? Então, V3 vai morar no espaço gerado por V1, V2, e, portanto, V1, V2 e V4. Então, em outras palavras, o gerado, né, por V1, V2, V3 e V4 se reduz simplesmente, né,
ao gerado, né, uma propriedade inclusive que a gente viu, certo? Esse gerado aqui no vídeo anterior, né? Vimos isso daí, né? Então, esse daqui se reduz ao gerado de quem? De V1, V2 e V4. V1, V2 e V4. Perfeito? Ok. Né? Por quê? Porque V3 é combinação linear, então isso significa, né, que combinação linear de V2 e V1. Então isso significa que V3 pertence ao gerado pelos vetores V1 e V2. Isso que obviamente é menor que este espaço aqui, está contido. Né? Então V3 vai, certo? Portanto, a gente tem essa redução. Agora temos 3, né? Isso temos 3. Correto. Se a gente procede como no exemplo anterior, né? Podemos calcular, certo? Podemos calcular então o produto misto, né? Produto misto de V1, V2 e V4. Né? Caso esse aí seja diferente de zero, então este gerado seria todo R3. Correto? Então vamos calcular esse produto misto, né? Esse produto misto, né? Ok, então vamos lá. Calcule esse produto misto. V1, V2, V4, certo? V1, V2, V4, né? V1, V2, V4. Isto aqui vai ser igual ao determinante de quem, né? Então, a gente tem que copiar as coordenadas de V1, vai formar a primeira linha, será 2, 0, 1, V2, 3, 1, 2, né? E V4, que seria 7, 3, 5, perfeito? Ok, vamos calcular esse determinante, né? Como trata-se de uma matriz de ordem 3×3, podemos usar novamente a regra de Sartre, né? 2, 0, 1, 3, 1, 2, né? Perfeito? Vamos lá. Quanto seria isso? Vamos calcular esse produto aqui, seria 2 por 5, 10. 10, aqui 3 por 3 mais 9, né? Isso. Aqui 0, né? E desse lado aqui seria menos 7, menos 7. E aqui seria menos 12. Menos 12. Ok, isto aqui é igual a quanto? 19, menos 19 dá 0. Dá 0. Então, o espaço V1, V2 e V4 não geram R3. Não geram R3. Certo? Muito bem, então, porque se fosse diferente de zero, então gerariam todo R3, mas como é igual a zero, eles não vão gerar R3. Então, é muito provável que V4 seja a combinação linear de V1 e V2. Agora, você tem que observar que V1 e V2, né, não são paralelos. V1 e V2 não são paralelos, né? Então, pelo já explicado no vídeo anterior, a interpretação geométrica, eles vão gerar um plano, certo? Então, qual vai ser nossa estratégia? Vamos calcular o subespaço gerado por V1 e V2, certo? E vamos ver se V4 de fato pertence, né, a esse plano aí, correto? Então, vamos calcular o espaço gerado, né, espaço gerado pelos vetores V1 e V2, não é isso? V1 e V2, perfeito? Que deve ser um plano que, obviamente, vai passar pela origem, não é isso? Muito bem, tome
um vetor arbitrário que pertence, vamos chamar este gerado aqui de π, né, o plano π. Né? Então, vamos tomar um vetor que pertence aqui. Seja V, né, com coordenadas x, y, z, um elemento arbitrário qualquer de π. Então, existirão, né, pela definição de gerado, existirão escalares alfa, beta, números reais, de tal forma que V possa ser escrito da seguinte forma, né? Alfa multiplicado escalarmente por V1 mais beta multiplicado escalarmente por V2, né? Mas quem é V? V é x, y, z, perfeito? Quem é V1, né? Quem era V1 mesmo? V1 é o vetor 201, né? 201, correto? 201. 201 e outro é 312. 201 e B2 é 312, né? 312, 312, correto? 312. 312, certo? Ok. Então, a partir dessa igualdade, a gente teria o seguinte, né? Igualando já as respectivas coordenadas, 2 alfa mais 3 beta tem que ser igual a x. Na segunda, alfa por 0 dá 0, mais beta igual a y, correto? E na terceira, a gente vai ter alfa mais 2 beta. 2 beta igual a z. Perfeito? Muito bem. Então, para achar a equação, né, desse plano π, né, a equação cartesiana, o que a gente pode fazer é o seguinte. Como aqui já temos beta explicitamente como sendo y, vou substituir aqui. Né? Então, dessa forma, né, eu acho, inclusive, que seria mais fácil trabalhar na última. Né? Vamos trabalhar na última, porque, veja, aí é mais fácil isolar alfa. Alfa seria igual a z menos 2 beta. Só que beta é igual a y, correto? Perfeito. E então, na primeira, vamos chamar essa equação aqui primeira, né? A primeira equação, né? Temos que essa é a segunda, a terceira. Bem, a gente vai precisar da primeira. Então, na primeira, né? Na primeira, a gente vai substituir os valores respectivos e vamos ter 2 vezes alfa, z menos 2y mais 3 vezes beta, sendo beta igual a y, né, igual a x. Perfeito? Então, temos a seguinte relação, né? 2z menos 4y mais 3y igual a x. Né? Então, podemos deixar todo do lado direito, seria x, né? X. Aqui a gente vai ter menos y, passa do outro lado como sendo mais y, menos 2 vezes z igual a 0, né? Então, nosso plano π, que é o gerado pelos vetores V1, V2, né? Tem por equação cartesiana, né, o conjunto, essa equação aqui. Então, seria igual ao conjunto das ternas x, y, z, R3, que satisfazem essa condição aí, né? X mais y menos 2 vezes z igual a
0, perfeito? Bem, agora, quem era V4? V4, né? V4, né? Porque nós calculamos isto daqui, porque essa informação anterior estava dizendo que V4 tem que ser combinação de V1 e V2, né? Mas quem é V4? V4 é 735, né? 735. Então, como V4 é igual a 7, 3, 5, né? 7, 3, 5, né? Então, você observa que essas coordenadas satisfazem essa equação. Veja bem, 7 mais 3, 10, menos 2 vezes 5, seria igual a 0. Né? Então, como V4 pertence a π, então o gerado por V1, V2, V2 e V4, né, se reduz simplesmente ao gerado por V1 e V2, que vai ser o plano π, né, que é um plano que passa pela origem, né, e tem vetor normal 1, 1, menos 2, correto? Esse é o plano π, correto? Muito bem, sendo assim, então, já vimos que como V3 será a combinação linear de V1, V2, V3, então, o gerado, né, veja bem, né, o gerado por isso se reduz ao gerado de V1, V2, V4, que por sua vez se reduz ao gerado por V1, V2, né, que é o plano π, certo? Então, a conclusão é que o gerado, né, pelos vetores V1, V2, V3, V4 se reduz simplesmente ao gerado por V1 e V2, né? Que é o plano π, que obviamente é um subconjunto próprio de R3, não é R3, né? Então você pode encontrar vetores que moram em R3 e que não pertencem ao plano π, correto? Então, como o gerado não coincide com R3, a resposta à nossa pergunta original é não. Não gera R3. Muito bem, né? Inclusive, a gente calculou explicitamente quem era esse gerado, né? Este daqui é um plano, certo? Passa pela origem, é um plano que passa pela origem, e tem vetor normal com vetor normal, vetor perpendicular ao plano, né? Vetor normal igual a esse vetor aqui, ó. Os coeficientes, né? 1, 1, menos 2. 1, 1, menos 2. Não é isso? Onde a gente aprendeu isso? Cálculo vetorial. Perfeito. Bom, terceiro item, né? Agora o espaço vetorial é P2, certo? P2. Lembre-se que P2 representa o espaço de polinômios de grau menor ou igual a 2. Então são dados, novamente, 3 polinômios, né? P1, P2, P3. Então, novamente, a questão é o gerado por tais polinômios, né? Será igual a P2, gerado por P1, P2, P3 é igual a P2, o espaço de polinômios, ou, em outras palavras, todo polinômio pode ser expressado como combinação linear, né? De maneira, então, equivalente, né? Certo? Equivalentemente, dado
polinômio qualquer, dado P, polinômio qualquer de P2. Então, digamos, da forma A0 mais A1 x mais A2 x2, né? E a pergunta é, existem escalares, dessa vez eu vou chamar alfa, beta, gama, né? Números reais, tal que esse polinômio P possa ser escrito como alfa multiplicado escalarmente por P1 mais beta escalar vezes P2 mais gama multiplicado escalarmente por P3, não é isso? Ok, quem é esse polinômio? Essa é a pergunta, né? Equivalente, né? Mas quem é esse polinômio aqui? É A0 mais A1x mais A2 x2, correto? Muito bem. Quem é o polinômio P1? Polinômio P1, esse aqui, ó, x quadrado mais 1. Mas eu vou escrever de maneira ordenada, digamos, de grau menor para grau maior. Ou seja, 1 mais x2. Vou escrever como sendo 1 mais x2. Né? Quem é o polinômio P2? O polinômio P2 é x2 menos 1. Então, eu vou escrever menos 1 mais x quadrado mais gama, né? X mais 6, ou 6 mais x, né? 6 mais x. Ok, isso aí vai facilitar, então, como a gente vai fazer a tradução ao sistema de equações, né? Então, termos de grau zero seriam alfa menos beta mais 6 gama. Alfa menos beta mais 6 gama tem que ser igual a zero, certo? Em x, aqui eu não tenho nada, x aqui eu não tenho nada, e aqui eu tenho gama, né? Igual a 1. Gama igual a 1. Perfeito. E finalmente, em x2 eu vou ter alfa, né? Mais beta, não é isso? Aqui eu não tenho nada, igual a 2. Muito bem. Então a pergunta é equivalente, claro. Esse sistema de equações, né, que podemos chamar de estrela, tem solução? Tem solução. Então veja bem, nossa pergunta original, né, agora foi traduzida para uma pergunta relativa a se um sistema de equações lineares tem solução, certo? Claro, aqui novamente a gente se encontra com um sistema de 3 equações e 3 incógnitas. Podemos pensar na regra de Cramer, claro. Mas também esse sistema aqui parece ser relativamente simples, né? Porque aqui a gente já tem gama. Gama vai ser a 1, né? Então, a gente o que pode fazer é o seguinte, né? Como já temos gama da segunda, então a gente vai ter, veja bem, substituindo gama, a primeira equação vai se transformar na seguinte, né? Alfa menos beta vai ser igual a zero menos 6 vezes gama, sendo gama a 1. 6 vezes a 1, correto? Pronto. Porque esse A0, A1, A2 são dados, são os coeficientes do nosso polinômio. Embora ele seja tomado arbitrariamente, mas ele já está fixado, né? Alfa, beta e gama são as incógnitas. E da terceira equação, a gente tem esse aqui, alfa mais beta igual a 2.
E essas equações aqui, esse sistema a gente pode resolver facilmente, né? Então já temos gama igual a 1, e a partir daqui, né, alfa vai ser igual a semissoma, não é isso? Claro, porque eu posso somar aqui, elimino beta, então vou ter 2 vezes alfa. Então vai ser A0 menos 6 vezes A1 mais A2, tudo dividido por 2. Esse aí seria o valor, né, explícito de alfa, não é isso? E o valor explícito de beta seria a semidiferença. Bem, essa com essa, né? A última com a primeira, né? Porque aí você elimina alfa e ficaria com 2 beta. Então seria A2 menos A0 mais 6 vezes A1 dividido por 2, correto? Pois bem, então conseguimos achar, né, ou resolver esse sistema, né, explicitamente, inclusive. Isso temos os valores de alfa, beta e gama. Então, tem solução? Sim, tem solução, qualquer que seja esse polinômio. Portanto, como essa pergunta é equivalente à pergunta original, este daqui gera P2, resposta sim. Sim, é um conjunto gerador de P2. Né? Qualquer polinômio, qualquer que seja, pode ser escrito como combinação linear desses vetores aqui, correto? Mas ainda a gente calculou explicitamente quem seriam os respectivos coeficientes quando a gente escrever, né, como combinação explícita, ou seja, quando seja dado P, você tem quem é alfa, quem é beta e quem é gama em termos dos coeficientes de P. Perfeito, então. Vamos ao item 4, né? Agora, nosso espaço vetorial, o espaço de matrizes de ordem 2 por 2. Então, aqui são dadas 4 matrizes, A1, A2, A3, A4, não é isso? Então, a pergunta geral, né? A pergunta geral continua sendo a mesma. Gerado por tais matrizes. Opa! O gerado por essas matrizes é todo o espaço de matrizes de ordem 2 por 2, gerado por a matriz A1, a matriz A2, A3, A4 é igual a M, espaço de matrizes de ordem 2 por 2. Essa é a questão, né? Aqui é igual. Ok. Então, de maneira equivalente, né? Já não vou colocar equivalente, né? Dado qualquer matriz, dada uma matriz, digamos, A, cujas entradas são A, B e C, uma matriz de ordem 2 por 2, é claro, uma matriz genérica. Então, pergunta-se, existem né, escalares, nesse caso seriam 4, né? Alfa, beta, gama e θ, né? Números reais, de tal forma que A possa ser escrito como combinação linear das matrizes A1, A2 e A3 e A4? Essa é a pergunta. Né? Alfa mais beta, né? A2, mais gama A3 mais θ A4. Então, como antes, né? Como antes, isto daqui vai ter uma tradução, né? E vai se transformar, né, num sistema de equações. Então, vamos fazer já direto, que tal? Vamos fazer direto, né? Porque a matriz A1, eu vou trabalhar com a primeira entrada, quer dizer, a entrada da primeira linha, a primeira coluna, que no caso é A. Então, aqui seria 2 vezes alfa
né? 2 vezes alfa, né? 2 vezes alfa. Beta aqui é 0, então não tenho nada. Mais 3 vezes gama, né? Mais 3 vezes gama igual a A. Esse aí vai ser o sistema, não é isso? Agora, no elemento relativo à primeira linha, segunda coluna, então seria alfa, que não aparece beta, aqui aparece gama, então seria alfa menos gama, né? Alfa menos gama, certo? Igual a B, né? Que é o elemento, a entrada que está na primeira linha e segunda coluna, não é isso? Agora, C, primeira linha, aliás, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna. Então vai ser alfa por 0 aqui, 0. 2 vezes beta. Gama aqui, 0. E aqui, 3 vezes teta. Então a gente vai ter 2 beta mais 3 teta, né? 2 beta, aqui ó, 2 beta mais 3 teta igual a C, correto? E D, que é aquela entrada da segunda linha, segunda coluna, seria alfa por 0 aqui, 0, beta aqui, né? Gama por 0, 0, e aqui teta. Então, beta mais teta igual a D. Beta mais teta igual a D. Então, esse sistema aqui é um sistema tranquilo, né? Esse sistema aqui tem soluções? Essa é a pergunta, né? Tem solução? Olha, aqui, essas duas últimas, você pode resolver para beta e para teta, e as duas primeiras para alfa e gama, certo? Né? Então, de maneira tranquila, por exemplo, né? Vou chamar essa equação aqui da equação, que tal? 1, a equação 2, né? Vamos resolver 1 e 2. O que a gente pode fazer, né? Digamos, eu quero eliminar, que tal gama primeiro, né? Primeiro gama, então posso somar 1 mais 3 vezes a segunda equação, correto? Então, a gente vai ter o seguinte, né? Estou multiplicando por 3 aqui, 2 mais 3, a gente vai ter 5 alfa, né? E aqui 3, justamente para eliminar gama, foi eliminado, e do lado direito vai ficar A mais 3B. A mais 3B. Não é isso? Então, daqui a gente vai ter que alfa é igual a mais 3B dividido por 5, né? E então, substituindo em 2, por exemplo, em 2, né? Em 2, você vai ter o valor de gama, né? Gama seria alfa menos B. Mas quem é alfa? Alfa é A mais 3B, né? Menos B. Isto aqui vai ser A menos 2B, tudo dividido por 5, né? Correto? E da mesma forma, se a gente trabalhar com as equações 3 e 4, né? 3 e 4, podemos calcular os valores de beta e teta, né? Por exemplo, a gente pode fazer a mesma brincadeira, né? Que tal 3, certo? Bom, aqui a gente já calculou alfa, né? Já calculamos isto daqui, ao final é o gama, não é isso? Então, agora procuramos beta e teta, né? Então, o que a gente pode fazer
uma brincadeira semelhante. Que tal 3 menos 3 vezes 4? Então, fazendo isso, a gente vai ter o seguinte, né? 2 beta menos 3 beta menos beta, né? Aqui estamos fazendo a diferença, elimina-se θ e fica C menos 3D. Portanto, né, beta seria igual a 3D menos C. Não é isso? 3D menos C. E então, por exemplo, em 4, calculamos o valor de θ. Né? Então, na equação 4, θ seria igual a D menos B. Menos beta. Mas beta a gente já sabe quem é. Então, θ seria igual a quanto? D menos 3D vai ser menos 2D mais C. Perfeito. Então, esse sistema de equações aqui tem solução, né? Esse sistema aqui tem solução, portanto, existem esses escalares, né? Existem, sim. Então, esse gerado é igual a este daqui? Sim. Qualquer matriz pode ser, de ordem 2×2, pode ser escrita como combinação linear das matrizes A1, A2, A3 e A4. Perfeito, então. Vamos ao segundo exercício, né? Descreva o subespaço gerado por S. Quem é S? Esse é o subespaço formado, o conjunto formado por dois vetores. Né? Estamos trabalhando em R3, né? Em R3. Então, você observa que esses vetores não são paralelos, então gerado tem que ser plano, né? Gerado tem que ser um plano. Então, vamos calcular o gerado, né? Vamos calcular o gerado, né? Seja um vetor qualquer, né? U igual a x, y, z, não é isso? Um vetor qualquer do gerado pelos vetores 2, menos 1, 4 e 4, 1, 6, né? 4, 1, 6. Ok? Então existem escalares, né? Digamos A e B, 2, tais que esse U, x, y, z pode ser escrito como A multiplicado escalarmente por 2 menos 1, 4, mais B multiplicado escalarmente por 4, 1, 6. Não é isso? Isto aqui vai originar as seguintes igualdades. Na primeira coordenada, a gente vai ter 2A mais 4B será igual a x. Na segunda coordenada, menos A mais B será igual a y. E na terceira, a gente vai ter 4A mais 6B igual a Z. Perfeito? Essas duas primeiras a gente pode resolver para A e B, e então esses valores substituir na terceira. Né? Então, vamos chamar isto de 1, vamos chamar isto daqui de 2, isto aqui vamos chamar de 3. Né? Então, vamos resolver para
vamos trabalhar, aliás, nessas duas primeiras, não é isso? Então, que tal a gente somar o 1 mais duas vezes a segunda equação? Se a gente fizer isso, vamos ter o quê? 2a menos 2a, 0, não é isso? E aqui a gente vai ter 4b mais 2b, 6b. 6b será igual a x mais 2y, né? Porque eu multipliquei a segunda equação por 2. Perfeito. Portanto, então, b será igual a x mais 2y dividido por 6, né? Então, na segunda equação, que está mais fácil, né, podemos resolver e calcular A. A será igual a B menos Y, correto? Mas quem é B? B é x mais 2y, então vai ficar x menos 4y dividido por 6, não é isso? Exatamente. E então, esses valores aqui, vamos agora substituir em 3. Então, a gente vai ter 4 vezes A. Quem é A? X menos 4y dividido por 6 mais 6b. Mas 6b a gente tem aqui, ó, x mais 2y. X mais 2y, tudo isso será igual a z. Perfeito, e a partir daqui a gente pode multiplicar por 6 para eliminar os denominadores. Teremos 4 por x menos 4y, né? Mais 6x mais 2y igual a 6z, né? E agora é simplesmente simplificar. 4x mais 6x, 10x, né? Aqui a gente vai ter menos 16 mais 12, menos 4y, menos 6z igual a 0, né? Que obviamente a gente pode simplificar aqui, dividindo todo por 2. Isto aqui será 5x menos 2y menos 3z igual a 0. Beleza? Portanto, então, o gerado, né, que por esses dois vetores aqui, vamos chamar esse gerado de π. Que tal π, né? Gerado, chamar de π, que é um plano, né? Um negócio que já sabíamos, vai ser conjunto de pontos de R3, de vetores de R3, que satisfazem a seguinte relação: 5x menos 2y menos 3z igual a 0, certo? Ok, né? Então, como os dois vetores não eram paralelos, nós já sabíamos, como estamos trabalhando em R3, que o espaço gerado por eles tem que ser igual, né, a um plano que passa pela origem. Se nós recorremos a nossos conhecimentos de cálculo vetorial, certo? Então, lembramos que o produto vetorial, né, pode ser usado como vetor normal desse plano, não é isso? Se você calcular o produto vetorial, seguramente ele vai ser paralelo ou múltiplo de 5 menos 2 menos 3, correto? Muito bem. Agora temos o seguinte problema, né? Queremos achar o gerado por S. Quem é o gerado por S?
gerado por S é igual a quem? Que subespaço? Será todo R3? Será um plano? Será uma reta? Bem, vamos ver. Uma coisa que você observa aqui, né? Vamos chamar esse vetor, que tal? Vamos chamar esse vetor aqui de V1, né? Vamos chamar aqui de V1. E a esse vetor aqui vamos chamar de V2. E a esse de V3. Perfeito. Então, primeira coisa que você observa, né? V2, note que V2, aliás, V2, né? V2 é igual a menos 2 vezes V1, não é isso? Claro, se a gente multiplicar escalarmente menos 2 por V1, então será menos 2 por 2, menos 4, menos 2 por menos 1, vai dar 2, menos 2 por menos 1 vai dar 2. Correto. Então, V2 é um múltiplo de V1, certo? Geometricamente, são paralelos, né? Então, é gerado aqui, já se reduz simplesmente, né? Então, o gerado por S simplesmente vai se reduzir ao gerado dos vetores V1 e V3. Mas você observa também pela cara que V3, né? V3, observa que V3 é 3 vezes V1. Ah, tá. É verdade, né? 3 vezes V1. 3 por 2 dá 6. Menos 3, né? Correto. Então, V1 e V2 e V3 já moram na reta, geometricamente vão pertencer à reta gerada por V1, ou seja, o espaço gerado por V1. Então, esse gerado por S simplesmente se reduz ao gerado por V1. Gerado por V1, não é isso? E esse gerado por V1 vai ser, por definição, né, o conjunto de todas as combinações lineares de V1, ou seja, os múltiplos de V1, onde T vai variando em R. O que significa isto geometricamente? Isto aqui é uma reta, né? Isto daqui é uma reta, certo? Que obviamente passa, né? Reta que passa pela origem e tem vetor direção V1, correto? Reta que passa por 0, 0, 0, né? Pela origem 0, 0, 0, com vetor direção igual a V1, né? Vetor direção, qualquer múltiplo no nulo de V1, na verdade, né? Vetor direção V1. Ok? Então, achar um gerado nesse caso foi muito simples, já que V2 e V3 estão no gerado de V1, porque são múltiplos escalares de V1. Perfeito? Geometricamente, eles moram na mesma reta gerada por V1. Correto? Então, geometricamente, S é uma